Olá pessoal, aqui é a Isa e hoje a nossa aula vai ser de loops. Hoje a gente vai aprender loop e vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é o que é loop e para que ele serve dentro de um código. Gente, loops são quando os códigos repetem automaticamente. Quando um bloco de código específico, eles repetem até determinada condição acontecer. Existem três tipos de loops principais que a gente usa dentro da linguagem C. E tem a while, que é a primeira que eu vou ensinar, tem a do while e tem o for. Eles são os principais e eu vou ensinar os três nesse vídeo. E para que servem os loops? Os loops, gente, eles servem para, por exemplo, obrigar usuários a digitar alguma coisa. Eles servem para repetir, por exemplo, você tem que repetir uma coisa várias vezes, você, em vez de digitar printf várias vezes, por exemplo, ou de pedir, vamos supor que a questão seja, peça 10 números, peça 20 números para o usuário, você vai digitar 20 scanfs? Não é legal, né, gente? Eu acho melhor a gente o quê? Fazer um loop, que aí o loop ele vai repetir o código, vai repetir a pergunta a quantidade de vezes que você quiser. Então, para isso que servem os loops. Agora, vamos lá e eu vou começar explicando o while. Então, pessoal, vamos fazer aqui a nossa estrutura básica primeiro. Vamos começar colocando o nosso include. A gente não pode esquecer nunca de colocar o include. E a gente vai colocar a nossa função principal e o return 0. Return 0. Pronto, gente, a estrutura já está feita. Agora, vamos começar a explicar o while. Gente, o while, ele tem a seguinte lógica. Enquanto tal coisa estiver acontecendo, faça esse bloco de código. Basicamente, é assim que funciona a estrutura de um while, a lógica de um while. O while, gente, ele só vai acontecer enquanto a condição que você mostrar para a máquina for verdadeira. Então, é isso, gente. O while ele é bem simples, é literalmente só isso. Tem a chance do código não acontecer, tem a chance do código só rodar uma vez, tem a chance de você entrar num loop infinito e tem a chance de você executar algumas vezes e acabar, porque tudo isso vai depender da sua condição. Você vai chegar e vai entregar para a máquina. Olha, máquina, você tá vendo essa condição? Enquanto ela estiver acontecendo, roda aí esse código. Mas se ela também não acontecer, não precisa. Pode ignorar, ignora tudo. Só roda se acontecer. Basicamente, o while funciona desse jeito. E agora eu vou demonstrar aqui no código para vocês. Vamos fazer aqui de um jeito simples de entender. Eu vou criar duas variáveis. Int n1, que vale 1, e int n2, que vale 2. Acho que essa forma vai ser de boa de entender. Agora que a gente... não, valendo 2 não, gente. Pera aí. Vamos colocar valendo 7. 7 pode ser 7. Agora, gente, que a gente já criou as nossas variáveis, vamos criar a nossa condição. Gente, a estrutura é a seguinte, você vai colocar while, abre parênteses, e dentro dos parênteses a gente vai colocar a nossa condição. Vamos pensar em qual condição a gente pode colocar com dois números. Enquanto n1 for menor que n2. É a condição mais lógica a se fazer. Como que a gente escreve isso? Enquanto n1 for menor que n2. While, gente, para quem não sabe, significa enquanto. Enquanto n1 for menor que n2, abre chaves, printf, vamos, por exemplo, fazer um printf. Vamos colocar aqui o número, o n1 está valendo % de agora, vírgula, n1. Só para demonstrar aqui para vocês, gente.
Bom, nossa condicional tá pronta, nossa estrutura de while tá pronta. Será que a gente já pode simplesmente rodar o código e vai funcionar normalmente? Porque, ó, a gente já criou o while, a gente já criou a condição e a gente já mostrou o que a gente quer que aconteça a cada loop. Será que se a gente clicar em rodar tá tudo certo? Gente, eu não recomendaria vocês clicarem em rodar nesse momento. Por quê? Para pensar. Qual é a condição? A condição é enquanto N1 for menor que N2. Nesse momento, nós declaramos que N1 vale 7, ou vale 1, e N2 vale 7. Em algum momento do código, a gente muda o valor de N1 e de N2? A gente não muda, né? Então, exatamente. O que acontece, então? N1 sempre vai ser menor que N2. E isso faz o quê? Com que o código vire um loop. Vira um loop infinito e que nunca mais vai acabar. Então, por isso, tomem muito cuidado, gente. Muito cuidado, que se você estiver ali no seu projeto e aí você acaba fazendo um loop infinito, aí pode dar algum problema, pode crashar aí seu projeto. Muito cuidado. Então, para resolver isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar valor ao N1, não é? Mas, por exemplo, se eu chegar e falar aqui, ó, N1 é igual a 7. O que vai acontecer? Vai rodar uma vez e vai acabar, não é? Porque a partir do momento em que chegar nessa linha, a máquina vai ver, N1 tá igual a 7. Então, ele nem roda a próxima. Ele nem roda. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir somando 1 a N1 para ele ir aumentando e rodar 7 vezes. 7 vezes não, ele vai rodar 6. Ó, agora sim, a gente está atribuindo o valor a N1, ele só vai rodar até N1 chegar a 6. Quando N1 chegar a 6, ele para, porque quando ele chegar a 7, já vai estar igual a N2 e não menor. Ó, vamos rodar esse código e vamos ver o que acontece. Eu esqueci de colocar um /n, gente. Pera aí, que eu esqueci de colocar um /n. Deixa eu colocar aqui um /n. Epa, /n. Vamos rodar de novo. Ó, o N1 está valendo 1 agora. Foi a primeira vez. Vou explicar o que está acontecendo aqui nessa lógica. O N1 está valendo 1 agora. Por que isso rodou? A máquina chegou, viu um while, falou, um while. Vamos verificar a condição e ver se eu posso rodar ou não o código que está dentro do while. Ele verificou a condição. N1 tem que ser menor que N2 para esse código rodar. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o valor de N1 e de N2. Ele viu, N1 vale 1, N2 vale 7. É verdade. N1 é menor que N2, então eu vou rodar o código. Aí ele roda o código. A primeira vez que ele aparece no print, que o N1 aparece no print, ele não recebeu nenhuma alteração. Ele continua com o valor original. Aí ele vai ficar 1. Aí chega aqui na linha final, ele recebe 1. E aí ele recebe 1 e fica 2. O valor dele agora é 2. E aí começa de novo. Um while. Vamos verificar se ainda é verdade. Ele vai vir aqui no valor, vai ver, N1 vale 2 e N2 vale 7. N2 continua sendo maior que N1. Vamos rodar de novo. E aí ele vai fazendo isso até chegar quando N1 vale 6 e N2 vale 7. Quando isso acontece, aqui vai mostrar o 6. E aí ele vai receber o N1++. Quando ele recebe o N1++, ele vai começar a valer 7. Aí a máquina vai vir, vai olhar, while N1 for menor que N2, vamos verificar. Aí ele vai ver, N1 tá valendo 7 e que N2 tá valendo 7. N1 não é menor que N2. Então, o while não roda. Basicamente, é assim, gente, que funciona o while. Agora vamos explicar o do while. Gente, agora que eu já expliquei o while para vocês, eu vou explicar o do while. E vocês devem pensar, eles são iguais, porque o nome realmente é igual, né? Só muda que um tem o do e o outro só tem o while. Mas existe uma simples diferença entre o while e o do while. É apenas uma diferença.
O while, gente, ele tem a chance de não rodar, que nem eu expliquei para vocês. Ele vai ver a condição, ele vai analisar a condição, vai ver se é verdadeira, que nem foi o caso, ele indo verificar os valores de N1 e os valores de N2. Ele vai verificar se a condição é verdadeira e se a condição for verdadeira, ele vai rodar o bloco de código. Diferente do do while. Gente, o do while não funciona dessa forma. O que acontece primeiro? O do significa faça. Então, o que vai acontecer na cabeça, entre aspas, da sua máquina? Ela vai ler o bloco de código. Do, o comando do, na verdade. Do significa faça. Então, ele vai ver o bloco de código que está abaixo do do. E ele vai falar, é para executar isso, vou executar. Só que aí que vem o pulo do gato. O que acontece? E se eu precisar rodar esse código mais uma vez? É aí que entra o while. É tipo um do while. Faça e verifique se precisa fazer de novo. É basicamente isso. O do while, gente, é bem simples. É literalmente isso que eu acabei de falar para vocês. Você vai mandar a máquina rodar um bloco de código e aí depois que o bloco de código for rodado, ele vai verificar se precisa rodar de novo. Ele é ótimo para situações de verificação de idade, verificação de valores, de formatos, esse tipo de situação que às vezes a pessoa pode ter digitado a informação correta. A pessoa, aí o bloco vai rodar uma vez, se não precisar rodar, não vai rodar, e se precisar, ele vai rodar de novo. É bem simples, olha, eu vou digitar aqui pra vocês. Ai, gente, peraí, digitei tudo errado. Aí, ó, quando a gente já clica no Enter, o código já fica pronto aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo que o while, ele tá embaixo? Ele tá depois aqui das chaves do do? Então, é exatamente pra isso. Ele serve para conferir no final. Ele não é diferente do while que confere no começo. O while tem a chance do código não rodar, porque assim, se já for falso, se a condição for falsa, ele automaticamente já não vai rodar o código e foda-se, ele não vai rodar o código. Agora, o do while, ele obrigatoriamente tem que rodar pelo menos uma vez. Então, gente, vou exemplificar aqui para vocês o que eu estava falando e vamos usar uma lógica de verificação de idade. Vamos fazer um código que verifica se a idade do usuário está dentro das nossas exigências, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer aqui, ó, o nosso código é aqui dentro das chaves que a gente coloca o bloco de código que a gente quer que repita ou não, né? Dependendo da condição. Ó, vamos já fazer aqui um printf e colocar aqui, ó, digite a sua idade. Ah, eu esqueci de especificar, gente. Já vamos colocar a especificação aqui, ó. Idade entre 0 e 120. Só uma coisa aleatória, gente, que eu escolhi. Aí, pronto. A gente já fez o printf, agora vamos fazer o scanf. Fazer scanf 1%d, porque uma idade é um inteiro, né, gente? E aí a gente atribui a variável idade, que a gente vai criar agora. Deixa eu criar aqui uma variável. Idade. Pronto, gente. E outra coisa, deixa eu só comentar isso aqui rapidinho, porque senão vai nos atrapalhar na hora de printar, sabe? Ó, pronto. Agora que a gente já criou o nosso bloco de código, que no caso era só perguntar a idade, vamos fazer a condição agora. Qual é a condição que a gente estabeleceu aqui? Idade entre 0 e 120. Então, vamos passar isso daqui para o nosso while e para a nossa condição. Como que a gente vai fazer isso? Idade. Gente, é a mesma coisa que quando você coloca no while normal, ou quando você coloca no if, é uma condição. Idade for menor que 0, né? Que tá falando tem que estar entre 0, então o que for menor que 0 não é aceito. Ou idade
maior que 120. Também não é aceito. E pronto. Nosso bloco de código está pronto. Vou explicar aqui a lógica dessa condição para não ficar confuso para ninguém. O que essa condição está fazendo? Aqui a gente está pedindo que a idade esteja entre 0 e 120. Então, o que essa condição vai fazer? Ela vai verificar se a idade é menor que 0. E aí ela vai verificar se a idade é maior que 120, que esses são os requisitos que a gente colocou na nossa condição. E o ou aqui, ó, ele serve para representar que se uma das duas for verdadeira, então o código pode rodar. Porque vocês sabem, né, que o ou e o i é diferente. Quando a gente coloca o i, a gente está falando que as duas têm que ser verdadeiras. Quando a gente coloca o ou, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Então se atentem com isso. Agora que a gente já fez o nosso bloco de código, vamos tentar rodar e vamos ver o que acontece. Vamos rodar aqui o nosso código, vamos ver se está de boa. Aí apareceu o print certinho, digite sua idade. Então o código realmente rodou, gente. Não tem risco do código não rodar, ele vai rodar, porque a gente está falando Ju, então ele vai rodar. Digite sua idade entre 0 e 120. Vamos colocar uma idade normal para ver o que acontece. 12. Ó, o código terminou, até porque a gente colocou aqui nada, não tem mais nada além do while, então vai retorno 0 e é isso. Então tá tudo certo. Agora, vamos rodar de novo e vamos colocar um valor inválido para ver se vai funcionar ou não. Vamos colocar 122. Epa, pediu pra gente repetir. Vamos colocar menos 9. Pediu pra gente repetir. Então, eu acho que tá funcionando, gente. Vamos colocar aqui um 30 agora. Olha só, não é que deu certo? Então, é esse que é o de while, gente. Agora, o próximo que eu vou mostrar pra vocês é o for, que na minha opinião, muita gente não vai concordar. Porque, assim, antes de explicar o for pra vocês, eu quero falar aqui com vocês, gente, que o while a gente usa quando a gente meio que não sabe quando vai terminar. Por exemplo, se eu quero que faça um while, mas eu não sei quantas vezes é para rodar esse código. Sabe, é uma coisa meio indeterminada. Quantas vezes eu tenho que rodar aquele código? Para isso que a gente usa o while. O for a gente não usa nessas situações. Então essa é a principal diferença entre todos os tipos de while, o while normal e o for. Quando a gente usa o while, a gente não sabe até onde esse bloco de código vai rodar. A gente não faz ideia, geralmente. Tem como fazer situações com while em que a gente sabe. Tem como. Mas geralmente a gente não usa, porque a gente tem o for para isso. E o while, muita gente acha ele mais difícil por causa disso. Porque, por exemplo, tem o while que ele só roda infinitamente, é um loop infinito e que você tem que usar break, tem que usar contínuo, que são coisas que vão dar lógica para o seu while. Eu vou tentar explicar isso para vocês um pouco mais na frente, que é quando o while ele não tem uma condição. Em Python a gente chama de while true, só que aqui é um pouquinho diferente. Eu vou explicar para vocês depois. E não pensa que o while é superior por isso, ou que, então já que o while ele tem o poder de repetir inúmeras vezes, então o while é melhor. Não, acho que depende da situação. Tem situações que o while acaba ficando mais chato de usar, tem situações que ele não fica legal de usar. E tem situações que o for também não consegue, porque tem muita coisa que o while faz que o for não consegue fazer. Mas Isabela, eu acho o for mais difícil que o while, porque quando a gente usa for, a gente usa principalmente em listas, manipulação de lista, essas coisas, eu acho que o for acaba sendo mais confuso, então por isso que eu deixei o for por último, pra mim já conseguir explicar certinho. Mas é isso, gente, eu gosto bastante de loops, loops é um assunto bem legal, e que assim, é um pouquinho difícil pra quem tá começando agora, mas é um assunto bem legal mesmo. Então, gente, vou começar explicando qual é a teoria do for. Não vou mostrar a sintaxe, vou explicar a teoria primeiro, depois a gente parte para a sintaxe do for. Basicamente, gente, o for, ele serve para você repetir uma coisa, uma quantidade específica de vezes. Se você quer
por exemplo, perguntar para o usuário 5 números. Você vai fazer 5 scanfs? Você não vai fazer 5 scanfs, né? Então, é para esse tipo de situação que você precisa do for. É como se você chegasse e falasse para a máquina. O for funciona dessa forma. Não é como se você fosse scanf, 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 scanf. É assim que a máquina iria ver, sabe? A linha de código. Agora, quando você faz um for, ela iria ver assim: enquanto o contador não chegar a determinado número, faça o scanf. É uma forma mais eficiente e é uma forma que você evita muita repetição. Porque se, por exemplo, você realmente fosse pedir para o usuário 5 números, você ia fazer 5 scanfs? Olha o tanto de linha que isso ia ocupar no seu código. E além de que a máquina ela ia ter que processar mais fazendo isso. Quando você usa o for, é muito mais eficiente, é muito mais rápido e você não precisa digitar tantas vezes. E se você, por exemplo, quisesse mudar a estrutura da pergunta ou a estrutura do código que está dentro do for, que no caso iria repetir 5 vezes, você ia ter que mudar as 5 vezes dentro do código. Agora com o for você não precisa fazer isso, você só modifica uma vez e pronto. Basicamente, gente, esse é o for, a ideia do for. Agora eu vou mostrar para vocês o for aqui dentro do código em si. Então, gente, olha só. A gente vai começar escrevendo for. Meu Deus, tem caps lock. A gente vai começar escrevendo for e aí a gente tem que abrir parênteses da mesma forma que o while. E é aqui que a gente vai determinar quantas vezes que ele vai repetir. O nosso primeiro passo, o for, gente, ele é dividido em 3 condições. Condições não, 3 etapas. Diferente do while, que só tem a condição e pronto. A gente precisa de 3 etapas no for. A gente começa com a inicialização, a condição e a atualização. E funciona basicamente assim. A inicialização, a gente tem que criar uma variável de controle, que geralmente a gente chama de i. Então, vamos criar a nossa variável de controle. Int i igual a 0. Isso daqui, gente, basicamente está falando, olha, comece valendo 0. É como se fosse tipo um contador, sabe? Depois disso, a gente tem que fazer a nossa condição. Que no nosso caso, a gente vai perguntar para o usuário os números que ele precisa colocar. I menor que 5. Né, que a gente quer 5 inputs, então a gente vai fazer o i menor que 5. E agora a última etapa do for é a atualização. O que vai acontecer a cada loop? Que geralmente a gente vai adicionar valores ao i. Porque assim, se a gente não adicionar valor nenhum para o i, ele vai continuar valendo 0 e o loop nunca vai acabar, né? Então, a gente precisa atribuir valores ao i, e aqui a gente coloca um i++. Aqui a nossa estrutura do for já está pronta, a gente coloca as chaves e aqui dentro vai o código que a gente quer que rode determinadas vezes que a gente quiser. Aqui, como eu disse, era um scanf, vamos fazer aqui, ó. Digite o %d número. Gente, esse %d aqui vai ser, digite o primeiro número, digite o segundo número. Vou mostrar pra vocês como é que faz isso. É só a gente colocar aqui um i mais 1, gente. Porque, ó, o i vai começar valendo 0. Então, quando esse print rodar, ele vai ser, digite o 0 número, não é legal. Então, a gente coloca primeiro. Deixa eu só colocar um detalhezinho que eu esqueci. Provavelmente, esse símbolozinho vai dar problema na hora de rodar, mas tudo bem. Agora, a gente faz o scanf. E aí, a gente faz um %d. A gente faz um %d. E atribui a variável que a gente vai criar ainda. Que no caso vai ser num. Aí, a gente vem aqui, ó, e cria a nossa variável num. Int, eita misericórdia, int num, só int num. Aí, gente,
código já está pronto. Vamos rodar e vamos ver se tá certo, né? Vamos lá. Gente, eu tô um pouco... eu sabia que ia dar problema. Gente, eu tô um pouco sumida do canal porque na faculdade tá muito corrido, tava com muito trabalho pra fazer. Então, tava bem difícil. E por isso eu acabei dando uma sumida do canal, mas eu não desisti do canal. E é isso aí. Vamos digitar aqui o primeiro número, 12. O segundo número, 3. O terceiro número, 6. O quarto número, 4. O quinto número, 2. Tá vendo, gente? Bom, gente, basicamente é isso. O for, ele é um pouquinho complicado no começo, então é normal que você não tenha entendido 100%. Só vou dar uma recapitulada aqui na parte do i, que talvez tenha pegado um pouco. O i, gente, é o nome da nossa variável, uma variável temporária, uma variável de controle, e aqui essas três etapas, elas são todas voltadas para o i. Aqui na condição, gente, ela está determinando até quando o for vai rodar baseado no valor do i. Para quem não entendeu com a minha primeira explicação, que eu acho que eu expliquei assim de uma forma bem simples, essa condição aqui, gente, faz o for rodar 5 vezes porque ela está determinando que o for vai rodar até o i ser menor que 5. Quando o i valer 5, ele para de rodar. É basicamente isso. Como a gente inicializou o i valendo 0, no primeira vez ele vai valer 0, aí ele vai receber a atribuição que a gente definiu na etapa de atualização, que a cada vez que um for rodar, ele vai receber 1, a variável de controle. Aí ele vai rodar a primeira vez, vai valer 0. Na segunda ele já vai valer 1. Na terceira ele vai valer 2. Na quarta ele vai valer 3. E na quinta ele vai valer 4. Aí quando chegar na sexta, ele vai verificar que o i já está valendo 5. Ou seja, i não é menor que 5. Então, basicamente, o código para de rodar. É bem simples, gente. É porque no começo realmente acaba pegando um pouco, principalmente para quem veio de outras linguagens, como Python, que é bem mais simples a estrutura do for. Mas no começo você vai ter dificuldade, mas depois você acostuma. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre for e sobre while, de while. E eu posso trazer uns exercícios pra gente praticar junto e tal, porque até hoje, mesmo que eu já estudei isso, já tem um tempo, esse quesito de loop e tal, já tem muito tempo que eu estudei, mesmo assim eu ainda tenho um pouco de dificuldade, principalmente no for, que assim, eu acho que é o que a gente mais vai usar mais pra frente, né? Porque, que nem eu disse, a gente usa muito ele em listas e a gente vai mexer muito com listas mais pra frente. E aí sim que vocês vão ver o que é complicado. Nesse momento aqui eu realmente só passei o básico. Pra mim a parte mais difícil do for é quando você coloca for dentro de for. E sim, tem como fazer isso. Você pode colocar loops dentro de loops. E é aí que começa a confusão toda. Mas eu não vou confundir a cabeça de vocês agora, porque essa foi uma aula de introdução, então mais pra frente eu falo sobre isso. Bom, gente, é isso. Até a próxima.